Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 9 do mês de novembro do ano 2020 e pelo calendário judaico nós estamos hoje no dia 22 do mês de Reshivan do ano 5781. E pela graça bendita de Hashem, estamos aqui juntos em A Tarde com a Torá. Bendizemos a Hashem, estamos na nossa quinta Parashá, Hayye Sarah, a vida de Sara, e hoje nós estamos aí na nossa segunda Aliyá, a segunda chamada a leitura da Torá. E para nós iniciarmos essa tarde, queremos trazer um pouquinho mais sobre a característica, de Avraham. Segundo o Gaon de Vilna, um dos nossos grandes sábios do passado, ele diz, nos transmite nos seus escritos um ensinamento essencial. Ele diz: há somente duas mitzvot na Torá cuja recompensa é Arihut e Amim. Então, segundo o Gaon de Vilna, um dos nossos grandes sábios do passado, ele nos dá o seguinte ensinamento sobre a recompensa que nós temos aqui e agora. E segundo o Gaon, ele diz que é Arihut e Amim, que significa o prolongamento dos dias. Então, dessa forma, nós vamos ver duas mitzvot, ou dois preceitos, ou dois mandamentos, que traz para nós realmente essa questão Arihut e Amim, ou seja, o prolongamento dos dias. A primeira mitzvah nos fala de honrar os pais, e a segunda é de afugentar a ave-mãe antes de apanhar seus filhotes. Essas duas mitzvot parecem antagônicas. A primeira, honrar pai e mãe, representa a piedade, enquanto a segunda, que é afastar a mãe antes de apanhar os seus filhotes, tem uma aparência de crueldade. Respeitar os pais e satisfazer suas necessidades demonstra amor e o reconhecimento dos filhos por aqueles que os criaram. Quando se afasta uma ave-mãe dos filhotes, ela pode ficar desesperada ao ponto de se jogar no mar. Por isso, essa mitzvah parece ser algo cruel. Segundo o sábio Gaon de Vilna, ele explica que as mitzvot devem ser cumpridas unicamente por serem à vontade de Deus. Independe de nossas opiniões e desejos. Devemos cumpri-las mesmo tendo de quebrar a nossa natureza, ainda que não encontramos um motivo para explicar tal razão ou tal mitzvah. Por que isso? É exatamente essa lição que aprendemos do nosso patriarca Avraham. A principal característica de Avraham Avinu era a bondade, Hesed, bondade. Ainda assim, ele aceitou cumprir a vontade de Deus e sacrificar seu filho Isaac. Ele se submeteu à vontade do Todo-Poderoso, acima de suas vontades, de sua natureza e de seu entendimento, simplesmente pelo fato de temer ao Eterno e amá-lo. Então, dentro dessas duas características que Gaon de Vilna traz para nós, duas mitzvot, dois preceitos, dois mandamentos, que tem como recompensa a Arihut e Amim, que significa o prolongamento dos dias. O primeiro mandamento é honrar pai e mãe, e o segundo mandamento é afastar a ave-mãe
do ninho antes de se pegar os seus filhotes. Sem sombra de dúvidas, a primeira mitzvah, honrar pai e mãe, ela nos traz uma visão de piedade, amor e principalmente reconhecimento que demonstramos, né, os filhos demonstram aos seus pais por aqueles que os criaram. Então aí você vê amor, piedade, unidos, né, para honrar pai e mãe. E isso significa Arihut Yamim, ou seja, o prolongamento dos dias. Vamos dizer assim, você procura a fonte da juventude, essas duas mitzvot, elas são essenciais para o prolongamento dos seus dias. O primeiro, honrar pai e mãe. Ao satisfazer as suas necessidades, você demonstra amor e reconhecimento por aqueles que os criaram. E o segundo é quando diz sobre afugentar a ave-mãe antes de apanhar os seus filhotes, para que ela não veja você apanhando os seus filhotes. Tem uma aparência de crueldade, né? Você vai afugentar a ave-mãe, vai pegar os seus filhotes, né? Vai matá-lo e vai comer, né? Parece algo cruel, mas só que tem um grande detalhe por detrás dessa mitzvah. Quando a pessoa chega no ninho e ela assusta, espanta a ave-mãe para que ele possa pegar os filhotes, a pessoa ela vê o desespero da ave-mãe. E ao mesmo tempo a pessoa vê a fragilidade dos filhotes que estão ali no ninho. Então, uma pessoa que tem uma boa razão, um mínimo de senso, o que acontece nesse momento? Essa pessoa ela simplesmente sente piedade, compaixão por aqueles filhotes, e ele não arrebata aqueles filhotes. Ele simplesmente faz o quê? Ele deixa os filhotes no ninho e vai embora, né? Então, essa mitzvah, ela de fato não tem uma explicação X para dizer por que Deus deu essa mitzvah. Mas, segundo os sábios, uma coisa que podemos aprender aqui é exatamente compaixão. Compaixão, para que a mãe não veja os filhotes sendo arrebatados. E, ao mesmo tempo, compaixão para aquele que, no seu mínimo senso, ele para pensar um pouco e ele abandona o seu intento, né, de arrebatar os filhotes e levar embora. E dentro dessas duas mitzvot, nós temos aí a aplicação dela dentro dos 10 mandamentos, onde nós temos 620 letras que formam as 10 palavras, os 10 ditos, Aseret Hadbrot, e são 613 mandamentos para os judeus, 7 mandamentos para os não-judeus e as suas ramificações. Mas essas duas mitzvot, elas estão tanto para judeus como para não-judeus. E aqueles que se aplicam realmente a fazê-lo, à semelhança de Avraham, como nós vemos aqui, né, que a principal característica de Avraham Avinu, sem sombra de dúvidas, era Hesed, ou seja, bondade. Então, se nós aplicarmos a bondade nessas duas mitzvot, honrar pai e mãe e afugentar a ave-mãe do ninho, nós estaremos realmente trazendo para nós a bênção, a recompensa de termos realmente o prolongamento dos nossos dias. Então, esta é uma das fontes da juventude, se você deseja ter seus dias prolongados sobre a face da terra, ok? E a semelhança de Avraham, então ele mostra, né, ele se submete à vontade do Todo-Poderoso, acima de suas próprias vontades, acima da sua própria natureza, acima do seu próprio entendimento ou falta de entendimento, simplesmente porque ele teme o Eterno e ele ama o Eterno. Então, dessa forma, né, nós precisamos estar aí nos aplicando, né, o temor e o amor ao Todo-Poderoso.
e conduzir as nossas vidas em frente, em direção ao conhecimento, à sabedoria e à obediência das mitzvot do Eterno. Amém? Então vamos para a nossa segunda aliyah, a segunda chamada, a leitura da Torá. A nossa segunda leitura, ela começa no capítulo 23 de Bereshit, Gênesis, a partir do versículo 17. Então, Gênesis capítulo 23, verso 17, e nós vamos até o capítulo 24 e o verso 9. Então a nossa aliyah de hoje, ela nos fala da seguinte forma, tendo aí os comentários, né, a Torá oral com o comentário de Rashi. Assim nos diz: o campo de Efron em Marpelá, que ficava defronte de Mamre, o campo, a gruta dentro dele e toda a árvore dentro de seu perímetro, confirmou-se então como aquisição de Abraão, publicamente, à vista dos hititas e de todos que foram ao portão da cidade. Tornando-se com isso a compra incontestável. Quando Abraão os comprou, a condição do campo e da gruta subiu de propriedade de um comum para a propriedade de um nobre. Depois que Abraão comprou o campo e a gruta, e dessa maneira aconteceram duas questões, dois fatos. Primeiro, dissociou deles completamente o nome de Efron. Então, ao comprar o campo, né, de Efron, de Marpelá, então a primeira questão é que desassociou completamente do nome de Efron. Então, a partir de então, o nome de Efron foi riscado como identificação desta propriedade. E a segunda questão é que elevou sua condição para a propriedade da realeza, porque Abraão, ele era real, ele era um príncipe. E ele enterrou Sara, sua mulher, na gruta do campo de Marpelá, defronte de Mamre, que é Hebron em Canaã, e até os dias de hoje é conhecido ali como Hebron. A fim de demonstrar o devido respeito a Sara, Abraão quis sepultá-la no campo de um nobre e não de um comum. O campo e sua gruta confirmaram-se assim como propriedade de Abraão, pelo fato de que ele designou a gruta de acordo com sua intenção de adquiri-la, como jazigo, comprados diretamente de modo inequívoco dos hititas por intermédio de Efron. 3 anos depois, no ano 2088, a partir da criação, Abraão decidiu que era hora de Isaac casar-se com Rebeca, ou Rivca. A essa altura, Abraão era um velho de 140 anos. Embora fosse idoso e a maturidade tendo a produzir uma diferença benigna, Abraão continuava a internalizar profundamente as suas experiências. Deus abençoou Abraão em sua velhice com um filho digno de tornar-se seu sucessor. E esse filho era tudo para Abraão. Assim, ele sentia-se extremamente responsável por garantir a perpetuação de sua linhagem, a fim de assegurar o prosseguimento da missão divina, a que dedicava sua vida. Então Abraão disse ao seu servo Eliezer, o membro mais velho de sua casa, que era encarregado de tudo que ele possuía: quero que jures a mim. Para que esse tipo de juramento tenha força, a pessoa deve segurar algo sagrado enquanto jura. A única coisa física que foi santificada até agora era exatamente a virtude de ter sido objeto de um mandamento explícito de Deus, que é o seu órgão reprodutor, o qual ele me ordenou que circuncidasse. Portanto, põe tua mão embaixo da minha coxa com esse propósito, e eu te farei jurar por Deus. Desde que vim a esta terra, tenho trabalhado com sucesso para conscientizar seus habitantes da existência de Deus e seu envolvimento nas questões humanas. Aos olhos deles, portanto,
Ele agora não é mais só o Deus do céu, mas também o Deus da terra. Contudo, ainda não internalizaram essa consciência o suficiente para que ela os modificasse para melhor, de um modo profundo. Falam apenas da boca para fora. Consequentemente, rogo que não tomes mulher para meu filho das filhas dos canaanitas, entre os quais eu moro, mas deverás ir à minha terra de outrora, a Harã, o lugar onde minha família ainda vive, e de lá tomarás mulher para meu filho Itsaque. Embora eu esteja longe de meus familiares há 65 anos, a distância me tem impedido de influenciá-los diretamente. Eles são, todavia, descendentes da primeira linhagem real de Shem e herdaram sua educação aristocrática, maneiras nobres, tradições e ensinamentos familiares. O servo lhe disse, Eliezer respondeu a Avraham, talvez a mulher não deseja seguir-me a esta terra. Deverei levar teu filho de volta à terra da qual saíste? Afinal, se queres que eu tome mulher para Itsaque da tua família, e não dentre o povo que vens influenciando e com o qual habitas há 65 anos, então não deve importar onde o casal residirá depois. Abraão disse, trata com muito cuidado de não levar meu filho de volta para lá. Sim, prefiro que minha futura nora seja da minha linhagem familiar, mas a genealogia não basta. Quando ela e seu filho e meu filho se casarem, eles deverão crescer juntos em ambiente apropriado, que não se encontre em nenhum outro lugar, só aqui. Apesar de ser verdade que as pessoas desta terra falam apenas da boca para fora do envolvimento de Deus nas questões humanas, pelo menos elas fazem isso. Em contraposição, o povo do local onde eu vivia considera Deus somente o Deus do céu, embora eu os tenha convencido de sua existência. Não consegui persuadi-los de que Ele, o Eterno, está envolvido nas questões humanas. Era assim que concebiam Deus quando Ele me tirou da casa de meu pai, em Harã. E mais ainda, quando Ele me tirou da terra, da minha família, Ur dos Casditas, que ficou mais conhecido como Ur dos Caldeus. E é assim que o concebem até hoje. Além disso, Deus falou a meu respeito, e até me jurou na aliança entre as metades, dizendo, a tua descendência darei esta terra. Uma indicação clara de que meu filho deve permanecer aqui. Portanto, estou certo de que ele enviará seu anjo à tua frente, a fim de orquestrar com antecedência os acontecimentos de modo favorável para ti. Com sua ajuda, tomarás mulher para meu filho de lá. Porém, apesar de tudo isso, se a mulher não desejar seguir-te de volta para cá, então serás isento deste meu juramento, e poderás buscar mulher para meu filho entre as filhas de meus confederados locais, o Aner, Eshcol e Mamre. Embora não sejam meus parentes, eles são líderes distintos e monoteístas. E dessa maneira o casal permanecerá sob a minha tutela. Em última análise, ambiente e educação são mais cruciais que estirpe. De qualquer forma, não faças meu filho voltar para lá, ainda que eu preveja que o filho dele de fato retornará para lá e ficará algum tempo. Aqui Avraham ele já tinha visão profética que o seu neto, filho do seu filho Itsaque, Yaakov, ele iria lá para as terras de Harã, né? E ali ficaria um certo tempo. Eliezer tinha uma filha e sugeriu a Abraão que a considerasse como mulher para Itsaque, uma vez em vez de uma filha de Aner, Eshcol ou Mamre. Contudo, Abraão lhe disse,
meu filho é abençoado, e tu, sendo descendente de Canaã, és maldito. Os amaldiçoados não podem casar-se com os abençoados. Então o servo pôs a mão embaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre isso tudo que conversaram. Então aqui nós temos a nossa segunda aliá, e acabamos aí de poder ler e ouvir. E temos aí diante de nós realmente a definição da compra do terreno, do campo, junto com ele a capela ou a gruta Marpelá, onde os nossos patriarcas e as nossas matriarcas, junto com Adão e Havá, foram sepultados. E essa gruta que se encontra ali em Hebrom até os dias de hoje é motivo também para muitas peregrinações de judeus religiosos, de outros povos, sempre fazendo ali uma peregrinação àquela gruta. A partir do momento então que Abraão ele passa o pagamento pedido por Efrom, dessa forma então fica totalmente desassociado Efrom e os hititas, com referência àquela propriedade, a partir daquele momento em que Abraão ele adquire por um preço superfaturado, mas de forma legal, ele adquiriu o campo, e dessa forma não foi tirado mais como possessão de Abraão e os seus descendentes. Em seguida, depois disso, Abraão ele chama o seu servo Eliezer para buscar entre os seus familiares lá em Harã a noiva, a esposa para o seu filho. Ele sabe que lá na sua ex-terra tem os seus familiares, e lá tem realmente a moça indicada para ser a noiva e a esposa do seu filho, dentre da sua própria família. Eliezer, ele coloca a mão debaixo da coxa de Avraham para fazer o juramento. Segundo os sábios, até esse momento, o que havia de mais sagrado era exatamente o órgão reprodutor de Avraham, por causa da circuncisão, e quando ele coloca a mão debaixo da coxa de Abraão, ele está fazendo um juramento. E a única coisa que impede com que ele não cumpra o juramento é exatamente se a moça não quisesse acompanhá-lo de volta aqui. E dessa forma, então, o servo Eliezer estaria, sem sombra de dúvidas, descompromissado se ela rejeitasse. Mas Eliezer, antes disso, ele procurou persuadir, né, Abraão que Isaac casasse com a filha dele. Obviamente, Eliezer conhece Abraão, conhece as suas virtudes, conhece quem é Abraão, né, a sua realeza e a realeza do seu filho. Obviamente, ele, como um bom pai, Eliezer, ele queria um bom partido para a sua filha, não resta dúvidas, né? Mas Abraão disse que não convinha com que o seu filho casasse com a filha dele. Na dúvida, Eliezer pergunta, né, a Avraham como que ele vai identificar, como que ele vai discernir, né, quem é a moça realmente indicada para ser a noiva do seu filho. Então, Avraham ele fala algo que nós não podemos esquecer. Avraham diz a ele que, segundo os comentários de Rashi, dentro da própria Mishnah e a Torá oral, fala que não se preocupe com isso. A sua preocupação é manter firme o juramento. E dessa forma, Deus enviará à frente sua um anjo para preparar todo o cenário, para que você, ao chegar, você possa realmente discernir o que é para ser feito.
dentro desta realidade dos comentários de Irache, qual que é a aplicação que nós podemos fazer para a nossa vida? Dentro desse sentido aqui, colocando um ingrediente a mais para a gente poder entender, é que quando Abraão diz a Eliezer, Deus enviará à sua frente um anjo que vai preparar todo o cenário. A sua preocupação é manter firme o juramento, né? E Eliezer, ele parte para cumprir a sua missão. Dessa forma, primeiramente, Abraão, que nunca duvidou de Deus e sempre confiou em tudo, até mesmo chegar ao ponto de levar o seu próprio filho, único filho, para o Monte Moriá, para o sacrifício. Abraão nunca duvidou que realmente o Eterno, ele é que coordena a história do universo. Então ele passou isso para Eliezer. Deus enviará à sua frente um anjo para preparar o cenário, para que você possa discernir a real situação. Dessa forma, Eliezer, ele partiu na confiança em Deus. O meu servo, o meu amo, Abraão, assim disse, então eu vou nessa força, eu vou nessa confiança, eu vou nessa fé e eu vou tranquilo que a missão será cumprida. A mesma coisa nós podemos aí também lembrar, né, de Gideão, quando foi para quando Israel estava sob a opressão dos inimigos e eles tiveram que fugir para a montanha. E Gideão, ele descia a montanha e ele ia lá, os inimigos tinham tomado posse dos seus campos, né? E Gideão ia lá de forma sutil e com coragem e ousadia, e ali ele arrebatava alimentos para poder alimentar as pessoas que estavam com ele, escondidos no monte. E numa dessas, né, ele estava ali debulhando os grãos, e o anjo do Senhor aparece para ele e diz a ele: varão valoroso, vai nessa força. Qual é essa força? A força física em que ele estava ali debulhando os grãos? Qual que era a força de Eliezer? Era simplesmente colocar-se em caminho em direção a Harã para buscar a noiva? Para o filho do seu amo? Qual é a força? Qual é a tua força? Se chama emuná no hebraico, que significa confiança. Confiança. Esta é a nossa força. Esta é a tua força. Confiança. Com confiança, você vai em frente. Os seus passos são firmes, determinados. Não te falta nem coragem e nem ousadia para seguir em frente, viver a tua fé, cumprir a tua missão. Então, emuná, confiança. Eliezer partiu nesse princípio de emuná. Gideão permaneceu firme nesse propósito, emuná, confiança. Assim, os chamados, né, heróis da Bíblia, chamados os heróis do povo hebreu, a sua vida foi direcionada desta forma. E através dos milênios, judeus e não judeus, que abraçaram a fé monoteísta, e ombro a ombro com judeus servindo ao Eterno de coração, de amor, também através dos milênios, romperam paradigmas por causa da confiança, da emuná, que você pode fazer fé barra confiança, significando a mesma coisa. A fé, a crença no único Deus, confiança. Ele é confiável em tudo para a minha vida. E por isso, vou em frente. Assim foram homens e mulheres que através do tempo, da história e dos milênios, foram vencendo as barreiras, obstáculos, os testes, as provas, para cumprir a missão. Nós
Benei Noach, não judeus, temos uma grande e preciosa e maravilhosa missão para cumprir, para levar entre os não-judeus, as nações, a luz da Torá, a luz da Shekhinah, da presença divina. Porque o propósito de Deus não mudou, e a nossa missão é preparar o mundo para a redenção do Mashiach e para que o mundo seja o lar de Deus. Então, dentro desse nosso propósito de emuná, de fé, confiança, nós temos que seguir em frente. Nada e ninguém pode nos impedir de cumprirmos a nossa missão. O que nós precisamos fazer é que não venhamos nos associar com aquilo que vem dificultar a cumprir a nossa missão. Quando Eliezer, ele saiu da presença de Abraão para ir até Harã, que era centenas de quilômetros de distância, mas ele foi naquela emuná verdadeira, o Eterno abreviou o tempo da viagem. E segundo os sábios, fala que Eliezer chegou no mesmo dia em Harã. A emuná, ela faz o tempo ser curto. E por isso, nós não podemos deixar de aproveitar as oportunidades de vivermos, de falarmos, de testificarmos da nossa fé, da nossa emuná, confiança em Deus. Então a nossa missão tem que ser cumprida. Nós precisamos cumprir a nossa missão. E por isso, quando Eliezer, ele realmente fez o juramento, também Eliezer aprendeu junto com o seu senhor Abraão o quanto que o servo precisa ser. Abraão, servo do Deus Altíssimo. Eliezer, servo do Deus Altíssimo. Então nós precisamos aprender com Eliezer como é ser servo, como é servir. Os meus interesses não podem prevalecer. Os teus interesses não podem prevalecer. O que precisa prevalecer são, de fato, os propósitos de Deus. Os propósitos do Eterno. Porque, como diz o profeta Isaías, os propósitos do Eterno são muito mais elevados do que os nossos. Porque os seus caminhos são muito mais elevados e preciosos do que os nossos. Porque os pensamentos de Deus são exaltados, elevadíssimos, acima de qualquer questão. Então, por isso, o Eterno fala através do profeta: eu sei quais são os meus pensamentos para convosco, povo meu. São pensamentos de shalom e prosperidade. O nosso shalom que ele nos concede é para nós termos realmente paz, tranquilidade, serenidade, temperança, para podermos cumprir o ID que ele nos fala, para que nós possamos realmente sermos testemunhas vivas de que só o Eterno é Deus, que só o Eterno é Salvador e que fora dele não há Deus e nem Salvador. E vivermos, sem sombra de dúvidas, essa verdade. Então, aprendemos com Eliezer o que é ser servo. E ele aprendeu com seu senhor Abraão o que é isso. Porque quando Abraão respondeu o chamado do Eterno, ele disse: estou aqui, pronto a te obedecer. E Eliezer, ele fez isso. Nós precisamos, à semelhança do servo do Deus Altíssimo, o exemplo
seguido por Eliezer, foi o exemplo de Abraão. E nós temos o exemplo de Eliezer e de Abraão. Estou aqui, pronto a te servir. Que essa resposta ela seja real, cada momento da nossa vida. Não é porque eu digo hoje para o eterno, estou aqui pronto a te servir, e amanhã eu já esqueço isso e não falo de novo. Nós precisamos falar todo dia, por quê? Porque nós não podemos esquecer a nossa missão. As coisas que nos cercam, as coisas seculares que nos cercam, as coisas que são do nosso interesse particular, familiar, de negócios, etc. e tal. Se nós não tomarmos cuidado, nós vamos esquecendo os propósitos de Deus nas nossas vidas, a nossa missão fundamental para nós seguirmos em frente. Então, por isso, é importante nós estarmos exercitando, né, esse exercício de emunar, fé e confiança, dizendo sempre para o Todo-Poderoso, estou aqui, pronto a te obedecer. Certo? Então, dentro disso daí, que nós possamos, sem sombra de dúvidas, estarmos vivenciando esta realidade. O ser humano, ele é composto de corpo e alma. O corpo é efêmero, passageiro, ele tem que voltar para o pó. Mas a alma é eterna, pois ela pertence aos mundos elevados. A alma é enviada para este mundo como auxílio ao corpo, para que este possa estudar a Torá, cumprir mandamentos. E quando o ser humano aprimora e desenvolve sua alma, está preparando-a para a eternidade. Segundo os nossos sábios, entre eles o Rabino Moshe Chaim Luzzatto, de abençoada memória, ele escreveu no seu livro Mesilat Yesharim, onde ele diz: a finalidade da criação do ser humano não é este mundo, e sim o Olam Rabá, o mundo vindouro. O mundo, nossa situação neste mundo é apenas um meio para a situação no mundo vindouro, como disseram nossos sábios no Pirkei Avot. Haolam Hazeh Dome Lifrozedor Bifne Haolam Rabá. Ou seja, este mundo é apenas um corredor perante o mundo vindouro. Prepara-te no corredor para adentrar no palácio. Ou seja, amados, quando fala aqui que a finalidade da criação do ser humano não é este mundo, é este mundo que nós estamos vivendo no presente momento, no seu sentido deturpado e perverso, por causa da maldade que ainda é uma realidade entre as nações, até mesmo entre Israel. Então, este mundo que nós estamos vivendo, não é aqui o nosso propósito, no sentido de que não é este mundo em que existe uma divisão entre bem e mal. Mas é o Olam Rabá, que vai ser este mundo que vai ser retificado pela presença de Mashiach, pela revelação de Mashiach, e este mundo vai passar pela redenção. A nossa terra será curada, sarada. As pessoas também terão as suas curas, não só questão física, mas essencialmente a sua cura espiritual. Não haverá animosidade entre as pessoas, não haverá inimizade entre as pessoas e entre as nações, porque a própria profecia nos fala, através dos profetas, que os instrumentos de guerra serão transformados em instrumentos agrícolas, para plantar na terra e a terra frutificar. Então, nos dias de Mashiach,
esta terra, este mundo que não é o nosso propósito. Não é vivermos neste mundo entre bem e mal, entre justiça e injustiça. Mas viver no Olam Rabá significa o mundo vindouro, que começa com os dias de Mashiach, essa terra passando por uma redenção completa, a terra sendo sarada e o ser humano sendo sarado. Por isso que fala também, entre outras coisas, em que o próprio reino animal, o próprio reino vegetal, o próprio reino mineral, todos eles passarão pela redenção, todos eles sofrerão a retificação, serão corrigidos, sarados, curados, assim como o ser humano. Por isso que uma das profecias fala em que o coração dos pais será convertido aos filhos e o coração dos filhos serão convertidos aos pais. Significa, não haverá animosidade, inimizade, discordância entre as famílias. Os familiares viverão em harmonia, em comunhão, em shalom. Este é, nos dias de Mashiach, a redenção que vai iniciar o propósito final do Olam Rabá, o mundo vindouro, onde Deus estará presente no meio do seu povo, porque todos serão um povo só. Então, esta é a realidade, que a nossa finalidade, e é para isso que nós precisamos trabalhar, é para isso que nós precisamos lutar no bom sentido, usando todas as armas da Torá, para que realmente nós não permitamos com que a escuridão, as trevas e o mal venha prevalecer e venha reinar neste planeta. Por isso, cada um sendo um luzeiro, sim, dissipa uma grande escuridão. Então, aonde estamos, aonde estivermos, precisamos ser este luzeiro, dissipando a escuridão. E por isso é importante que as nossas decisões, tanto no âmbito familiar, no âmbito pessoal, no âmbito profissional e também como âmbito de cidadão, em que tem o direito de votar, escolher pessoas para se tornarem líderes da sociedade, da comunidade, de cidades, estados e países, nós precisamos tomar atitudes corretas, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Por quê? Porque o objetivo de Deus no final é que todos os corações se converterão ao único Deus. Ao único Deus. Todos os corações convergirão para Deus. É onde que diz a profecia que 10 varões de países diferentes pegarão no tzitzit, nas franjas do manto de oração de um judeu, e dirão a ele: vamos contigo para Jerusalém, porque sabemos que o Deus vivo, o Deus real, o Deus verdadeiro está convosco, está contigo, e também queremos ser abençoados. Então, nesses dias de Mashiach, todas as nações convergirão para o único Deus. Não haverá religiões. Haverá a única religião que leva ao Deus verdadeiro, que é o judaísmo, que estará sendo realidade nos quadrantes da terra. Pois diz a profecia de Isaías capítulo 2, que de Jerusalém, não é de Roma, não é do Vaticano, não é de Meca, não é do Brasil e de qualquer cidade por aí afora, mas a profecia fala de Jerusalém, que sairá a Torá para as nações, e as nações aprenderão plenamente a verdade da Torá e a verdade sobre o único Deus, e todos convergirão para adorar o único Deus.
esta é uma das grandes missões de Mashiach, quando ele se revelar. As nações convergirão para Jerusalém e então estarão sim adorando o único Deus. Por isso que as nossas ações, atitudes, palavras dentro da Torá, dentro de uma conduta dentro da Torá, para os judeus as 613 mitzvot, os 613 mandamentos e as suas ramificações. Para nós não judeus, as 7 leis de Noah, as suas ramificações e as nossas 4 bases e alicerces, Techuvá, Tefilá, Sedaká e estudo da Torá. Somando isso, nós estamos sim dizimando o mal da face da terra, não plenamente, porque esta será a tarefa de Mashiach, mas nós estaremos quebrando a coluna vertebral do mal e daqueles que praticam a maldade e a injustiça e querem escravizar as pessoas. Por isso que as nossas decisões pessoais, familiares, profissionais, dentro do escopo espiritual e também dentro do campo físico que nós vivemos, como cidadãos que temos direito a voto, escolhendo realmente pessoas que não estão envolvidas plenamente com a escuridão, com a maldade, para escravizar as pessoas e lançar as pessoas na escuridão da história. E nós estamos vivendo isso nos dias atuais. A política no mundo inteiro está cada vez mais envolvida com a escuridão, para trazer realmente o fim das liberdades individuais, as liberdades civis, a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação de pensamento e a liberdade de manifestação religiosa. Querem tirar isso do povo. Por quê? Porque sabem que o seu tempo é curto e está próximo. E nós não podemos colaborar com a escuridão. Não podemos colaborar com a perversidade das pessoas que querem destruir a liberdade das pessoas. Nós não podemos compactuar com quem quer que esteja envolvido com ideologias que venham destruir, ou tentar destruir, melhor dizendo, porque não tem como destruir a palavra divina, mas que vem tentar destruir essa palavra da verdade no convívio das famílias e das sociedades. Você não pode compactuar com isso. Por isso você, como servo de Deus, segundo aquilo que nós acabamos de falar no dia de hoje, respondendo a Deus, estou aqui pronto para te obedecer. Você não pode, de forma alguma, escolher um candidato que esteja envolvido plenamente com essa escuridão. Por isso, nós não temos e nós não precisamos de um homem perfeito para liderar uma cidade, um estado ou um país. Nós não precisamos de um homem perfeito, porque aí nós tiraríamos o mérito de Mashiach. Esse mérito é de Mashiach, não é do homem. É de Mashiach. Esse é o mérito de Mashiach, o homem perfeito. Mas nós podemos sim escolher pessoas que estejam mais próximas da realidade, da verdade bíblica da palavra. Por isso, o grande princípio de Deus pela Torá é exatamente esse. Deus, família. Dentro da família está o quê? O convívio harmonioso de sociedade, comunidade. Então, vamos continuar em frente a dissipar a escuridão, preparando o caminho para a manifestação de Mashiach, e que os dias de Mashiach seja prontamente em nossos dias, que seja para agora. Amém. Com a graça bendita de Hashem, amanhã que nós possamos estar juntos aqui em A Tarde com a Torá. Shalom, shalom.